Meus amigos, nós vamos falar agora, nesse nono bloco do curso do ENAM, de um tema que também surpreendeu a todos, sendo cobrado neste edital, que é o tema das empresas e direitos humanos, ou seja, a relação das corporações com a proteção dos direitos humanos, né? Empresas e direitos humanos, um tema muito importante, um tema que tem sido debatido atualmente pelas Nações Unidas, empresas e direitos humanos e os princípios de direitos humanos aplicáveis às empresas também. Então, vamos analisar esse tema importantíssimo para o concurso, que é o tema das corporações, né? E fazendo uns esclarecimentos iniciais. O primeiro deles é de que os direitos humanos, a teoria dos direitos humanos, ou o direito internacional dos direitos humanos, ele tem cada vez mais, cada dia que passa, se preocupado com a proteção que as empresas fornecem, não só aos seus trabalhadores. Veja, a questão não é trabalhista apenas, não é uma questão apenas laboral. Às vezes pode parecer, a empresa de direitos humanos é a proteção do ambiente de trabalho, do meio ambiente de trabalho. Não, é muito mais do que isso, mas muito mais para além disso. Não é simples proteção ao trabalhador no ambiente de trabalho, absolutamente. A relação de empresas e direitos humanos, ela é algo mais profunda, que tem que ser analisado. O direito internacional, cada vez mais, tem se preocupado com o papel das empresas na proteção e promoção dos direitos humanos. Cada vez mais, a cada ano que passa. E as suas responsabilidades. Sobre dois aspectos. Notadamente das empresas multinacionais e as transnacionais. Por quê? Eu tenho um país que autoriza a vinda da empresa para cá, e eu tenho o Brasil que autoriza a instalação da empresa aqui, ou também empresa brasileira que vai para o exterior, mas tem sede no Brasil, e é recebida pelo país estrangeiro. Então, aqui, em princípio, teria uma relação de direito internacional privado, empresarial, né? Lembrem-se lá da LINDB, né, de que as empresas que vão atuar e que vão exercer suas atividades no Brasil dependem de autorização do governo brasileiro para exercer atividade no país. Então, não é a empresa vir aqui, ela teve uma chancela do Estado brasileiro. E se essa multinacional, essa transnacional, essa viola direitos humanos? Veja, a questão das responsabilidades. Tem uma empresa que veio, mas o Brasil aceitou, o governo brasileiro deixou essa empresa se instalar e exercer as suas atividades no Brasil. Então, aqui a complexidade da questão é essa, né? Então, a ONU, ela, por meio de princípios que nós vamos ver agora, ela tem procurado encorajar esses estados a tomar todas as medidas contra esses abusos empresariais. E no sistema interamericano, a questão não é diferente, porque há sólidos posicionamentos da Corte Interamericana nas relações de empresas, notadamente indústrias extrativistas, empresas de grande porte, grandes obras de infraestrutura, especialmente no ambiente dos direitos indígenas e das comunidades tradicionais, que nós vimos já em bloco passado. Então, aí está o tema das empresas e dos direitos humanos. Os reflexos de todas essas discussões internacionais, né, que nasceram especialmente a partir da década de 70, eles impactaram no Brasil. O Brasil editou um decreto 9571, em 21 de novembro de 2018, sobre as diretrizes nacionais de empresas e direitos humanos. Então, o Brasil, para em 2018 ter editado uma normativa colocando diretrizes para empresas e direitos humanos, isso demonstra claramente que o nosso país pretende, pelo menos, se está é outra coisa, mas pretende, pelo menos, estar alinhado a toda essa técnica e a esse mosaico de proteção internacional que provém de princípios da Organização das Nações Unidas.
Mas, no entanto, teve uma pencha nessa normativa brasileira, que está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. O decreto 9.571 de 2018, ele faculta que as orientações ali estabelecidas sejam, aspas, implementadas voluntariamente pelas empresas. Então, ainda precisamos evoluir. A diretriz brasileira não foi tão rígida e permite que as empresas implementem voluntariamente todas essas questões. Como eu disse, todas essas discussões, elas vieram à luz na década de 70, que abriu campo para transferências de empresas de um estado para outro, especialmente em razão da burocracia que existe em alguns países e da vantagem que essas empresas têm em outros países, como benefícios tributários, benefícios fiscais, benefícios trabalhistas, que são ofertados em vários países do mundo. Né? Por que uma empresa sai daqui e vai para... Uma empresa asiática vai para a Argentina, vai para o Chile, para o Equador, às vezes não vem para o Brasil, vai para a África, porque ela está buscando benefícios. E esses benefícios são de variada índole. É benefício fiscal, é benefício tributário, são legislações trabalhistas menos rígidas, legislações ambientais menos rígidas. E isso gera aquele conceito de dumping, né, no direito internacional, que eu penso que já estudaram lá no direito nacional público, a violação dos princípios do comércio internacional e a concorrência desleal, né? Por que o produto de uma empresa, a empresa brasileira, eu faço o mesmo produto que uma empresa chinesa, e por que a empresa chinesa, o produto dela é mais barato do que o meu, né? Aonde que ela produz esse produto? Por que outra empresa asiática, o produto dela é mais barato que o meu? Será que o tributo que eu pago aqui paga lá também? Será que os respeito às normas trabalhistas segundo a legislação brasileira, será que o costume lá e as normas lá são as mesmas? Se ela atuasse aqui, ela não teria que pagar mais tributos ou ter mais encargos? As restrições ambientais são as mesmas, né? Então, as empresas se instalam em outros países e por isso que conseguem uma concorrência, às vezes fantástica, né? Na verdade, não tem concorrência no comércio internacional exatamente porque, às vezes, tem um dumping social aí, tem um dumping tributário, tem um dumping fiscal ou tem um dumping social, ou tem um dumping ambiental. Então, isso também é uma relação, muitas vezes, do direito internacional do trabalho com o direito do comércio internacional, que é algo também que tem sido discutido nos capítulos de quem labora e quem estuda a Organização Internacional do Comércio, por exemplo, a questão do selo social, da cláusula social nos contratos internacionais de comércio, junto com a OIT, etc. Isso também tem relação aqui com o tema das empresas e dos direitos humanos, né? As empresas, elas vão ao Estado, elas chegam ao Estado para buscar benefícios, e esses benefícios são de variada índole, são benefícios fiscais, benefícios trabalhistas, benefícios tributários. E percebeu-se, então, a partir daí, que essa transferência extraterritorial das empresas, ela trazia muitas vezes consigo coisas boas, que era a atividade empresarial, mas também traziam problemas relativos à proteção dos direitos humanos. Então, de um lado, tem o Estado que autoriza a empresa a se deslocar e vir para cá, e, de outro lado, tem as vantagens competitivas que as empresas procuram a vir se instalar no território. Então, especialmente em vantagens que a desoneram de algum tipo de contraprestação financeira, né? Então, de um lado, o Estado autoriza a empresa a deslocar suas atividades, e de outro, os estados de acolhida têm essas vantagens, porque ele quer gerar emprego e renda para ele, então ele diz para a empresa, olha, venha que eu vou abrandar o meu sistema tributário em relação a você, etc., a empresa vem. Mas aí acontece que acaba tendo violação de direitos humanos. Esse é o problema. A questão está aqui. Não é crime o Estado dar um benefício para uma empresa, para ele gerar emprego e renda. Ao contrário, é bom que se faça, né? É recomendável. Porém, o problema é quando há violação de direitos humanos, né? Então, não é só uma questão trabalhista. Além das questões trabalhistas em geral, devidas aos trabalhadores, essas empresas têm uma gama muito maior de deveres no âmbito das suas atividades. Elas são gestoras também da proteção dos direitos humanos lato sensu, sob a fiscalização e a supervisão do Estado. E, como consequência, elas passam a ter responsabilidades também de proteção e promoção dos direitos humanos, à medida que elas passam a ter
um controle do Estado sobre essas operações, elas passam a estar vinculadas àquilo que a ordem interna estatal exige, essa ordem, tanto do plano do direito interno, quanto do ponto de vista do direito internacional, incorporado à ordem interna de determinado Estado. Então, a empresa passa a ter essas obrigações. Bom, essa é a teoria geral, essa é a explicação geral, essa história é o seu quadro fático. Como que tudo isso que eu acabei de falar impactou no direito internacional e no direito internacional dos direitos humanos? Quais são as regras estabelecidas para empresas e direitos humanos para que elas possam estar vinculadas, para que elas possam estar obrigadas a cumprir essa normativa internacional? Quais são essas regras, esses princípios e esses valores? Isso veio em 2011 das Nações Unidas, quando a ONU proclamou, sob a redação de um professor chamado John Rudge, os princípios Rudge, ou seja, os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Quando se fala em empresas e direitos humanos, não há como se estudar esse tema sem estudar os princípios Rudge de 2011. Então, com o objetivo de tentar impedir que empresas violem direitos humanos no curso das suas atividades e exigir também as reparações devidas quando infrações forem cometidas, é que a ONU proclamou em 2011, na verdade, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Conselho de Direitos Humanos da ONU, esses princípios Rudge, princípios orientadores sobre as empresas e os direitos humanos. A ideia básica desses princípios funda-se no dever que todos os Estados-membros da ONU têm de promover e proteger direitos humanos das pessoas que se encontram em seu território. Então, se os Estados têm a obrigação de promover e proteger direitos humanos de pessoas que se encontram em seu território, todas as empresas que são autorizadas pelos Estados a trabalhar no Brasil, a laborar no Brasil, em quaisquer país, também guarda essa obrigação que é do Estado de promover e proteger direitos humanos. Quando o Estado autoriza o ingresso de uma empresa, a atividade de uma empresa no âmbito interno, esse Estado está dando a sua palavra para o direito internacional de que vai cumprir e vai responder pela atividade dessas empresas, caso haja violação de direitos. Esse documento, então, foi proclamado com 31 princípios orientadores que implementam um programa das Nações Unidas que é proteger, respeitar e reparar. Proteger, respeitar e reparar. E o intuito desse documento é demonstrar como os Estados e as corporações e as empresas devem cumprir esse programa da ONU. E, para isso, 3 pilares fundamentais foram fixados. Quais são esses pilares? Primeiro, o dever do Estado de evitar abuso aos direitos humanos por parte de terceiros, incluindo as empresas, por meio de políticas, regulamentos e julgamentos apropriados. Segundo, a responsabilidade corporativa em respeitar os direitos humanos, realizando auditorias, due diligence, para evitar a violação de direitos humanos e colaborar com a promoção e proteção desses direitos, abordando os impactos dentro da empresa, os impactos negativos com os quais essas empresas se envolvem. Então, tem que ter auditorias internas para a empresa se perguntar o que estamos fazendo para proteger, estamos protegendo bem, estamos violando. Segundo ponto. Terceiro, a necessidade de maior acesso às vítimas à reparação efetiva por meio de ações judiciais ou medidas administrativas, quer dizer, a empresa que viola direitos humanos, a vítima dessa violação, ou o povo prejudicado, etc. Notadamente empresas de grande porte, grande obra de infraestrutura, tem que dar maior acesso, o Estado tem que dar maior acesso a essa vítima para sua reparação efetiva. Então, esses princípios, eles têm a natureza jurídica de normas de soft law. O que são normas de soft law? Elas não são hard law.
ou seja, não é um tratado internacional, são princípios, são uma guideline, é uma orientação das Nações Unidas. Eu bato sempre nessa tecla, né? Dizer que nós estamos diante de uma norma de soft law não significa dizer obrigatoriamente que isso não tenha qualquer valor, que isso não tenha um mínimo valor, que isso não tenha nenhum valor. É evidente que isso tem valor, que é obrigado de ter valor, né? Pode ser que não tenha o valor de um tratado que foi negociado, assinado, referendado pelo Congresso, ratificado pelo presidente, promulgado e publicado no Diário Oficial da União, mas algum valor tem que ter. Algum valor tem que ter. Então, esse valor orientativo, esse valor de orientação, esse valor de determinar o caminho a seguir, de direcionar, de ser diretriz para o Estado, esse valor é muito nítido no direito internacional de direitos humanos. Então, ainda que seja um documento que não obrigue os Estados a disciplinar a conduta extraterritorial das empresas, eu não tenho dúvida de que essa regulação das atividades empresariais é uma medida que o juiz tem que se basear também, do âmbito da magistratura. É importante o magistrado conhecer esses princípios para que possa restringir o abuso dessas empresas no que tange a violação de direitos humanos por parte delas, especialmente aquelas que contam com o apoio do Estado, do qual o juiz é longa-manos, porque obtiveram do Estado autorização para funcionar em seu território. Então, mesmo que esses princípios não obriguem, porque não são hard laws, são soft laws, sugiram aos Estados o dever de fiscalizar as atividades extraterritoriais das suas empresas, a verdade é que esses instrumentos, como a Declaração também Universal de Direitos Humanos, essa tem é um caso à parte, né, porque a Declaração Universal, ela não é mero princípio, ela é entendida como norma de ius cogens, é uma declaração, mas é uma declaração diferente das outras declarações, porque ela é mundialmente compreendida como norma da qual nenhuma derrogação é possível e que só pode ser derrogada por norma de outra natureza. Mas comparando o nome, declaração e declaração, também aqui se trata de uma declaração e que isso foi declarado, portanto, essa declaração ela deve ser de cumprimento, porque ela estabelece diretrizes tanto para proteger da discriminação, por exemplo, mulheres, crianças, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência, idosos, comunidade LGBTQIA+, refugiados, etc., e outras minorias e outros grupos vulneráveis que podem ser prejudicados nas suas atividades cotidianas por conta de atividades empresariais de variada índole. Então, ou seja, na medida que os Estados aceitam essas declarações e tratados na sua ordem jurídica, eles assumem o compromisso de verificar, ou seja, fiscalizar e controlar como estão atuando essas empresas em território nacional nas suas atividades, tanto interna, se for brasileira ou estrangeira no Brasil, ou brasileira que está no exterior, as atividades extraterritoriais de uma empresa que o Brasil autorizou sair, por exemplo, né? Então, existem esses princípios, né? Mas, então, atenção, a natureza jurídica desses princípios não é natureza de tratado. Não tem uma natureza de hard law, né? De direito duro, né? Eles têm natureza de soft law, tem uma natureza de direito soft, ou seja, orientação para os Estados. Então, sob o aspecto formal, não são tratados, é uma norma de soft law, que é uma orientação, e essa orientação, ela deve colocar um trilho a ser seguido. Agora, não é porque é uma orientação que os seus comandos não devem ser respeitados. Eles devem ser, no mínimo, moralmente respeitados. Ou seja, a natureza de soft law, de uma diretriz da ONU, não autoriza de jeito nenhum que estados e empresas desrespeitem esses princípios orientadores ou deixem de segui-los, porque eles emanam, né, em concreto, eles emanam do labor, eles emanam
do trabalho da Organização das Nações Unidas. Então, nesse sentido, é que devem, sim, ser seguidos os princípios RUD. Bom, isso no plano da ONU. Isso no plano da ONU. No plano da OEA, no plano da Organização dos Estados Americanos, nós devemos prestar muita atenção naquilo que diz respeito à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muita atenção no que tange às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Especialmente um informe, né, da Comissão Interamericana do ano de 2015. No ano de 2015. No ano de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela publicou esse informe chamado Povos Indígenas, Comunidades Afrodescendentes e Indústrias Extrativistas. Povos indígenas, comunidades afrodescendentes e indústrias extrativistas. E o que disse esse informe da Comissão Interamericana? Ele destaca os impactos humanos, sociais, sanitários, culturais e ambientais causados por indústrias extrativistas nos povos indígenas e nas comunidades afrodescendentes nas Américas, no continente americano. Isso porque várias indústrias extrativistas ocuparam nas suas atividades áreas tradicionalmente ocupadas por esses povos indígenas e comunidades afrodescendentes. Essas áreas que não por acaso, né, são riquíssimas em recursos naturais e em recursos minerais. Então, é evidente que não por acaso que eles foram lá a fazer exercer a sua atividade extrativista. Então, na medida que os estados, tanto de origem quanto de destino dessas empresas são fiscalizados, né, eles também têm que fiscalizar. Então, tanto o Estado, essa empresa é o quê? Uma empresa britânica, uma empresa belga, uma empresa holandesa, uma empresa francesa. Opa, então, quer dizer, cadê a responsabilidade do Reino Unido, da Bélgica, da Holanda, da França, etc. E o Estado de destino, né? Então, à medida que os Estados, tanto de origem quanto de destino dessas empresas, são fiscalizados e eles não fiscalizam devidamente essas atividades, não garantindo de forma efetiva o acesso à justiça dessas populações impactadas, o sistema interamericano vai tomar medidas, então, para coibir essas atitudes e para devolver a essas pessoas, a esses sujeitos de direito, os seus direitos que foram violados. Então, considerando a importância, a relevância dessas indústrias para o desenvolvimento econômico, local, social, é que a comissão, então, tem advertido aos estados, veja, é uma informe, não é da Corte Interamericana, não foi uma decisão da Corte, é um informe da comissão em Washington, não é da Corte na Costa Rica. Mas a comissão disse para os estados que as atividades de desenvolvimento, elas devem vir acompanhadas de medidas adequadas para efetivamente garantir que elas sejam levadas a cabo na proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Ou seja, isso significa que a prosperidade e desenvolvimento econômico dos países do continente, a minha empresa vai ser próspera, eu vou desenvolver economicamente, isso não pode justificar violações de direitos humanos daqueles a quem as obras de certas empresas causam um impacto negativo, especialmente aquelas populações ribeirinhas, comunidades afrodescendentes, povos indígenas, comunidades tradicionais, que estão ali, às vezes, numa situação que tem aquela terra, dentro daqueles recursos, e que são explorados, e que são vilipendiados nos seus direitos por obras de indústrias extrativistas, essas pessoas ou grupos de pessoas têm que ter do Estado uma atuação positiva no que tange à proteção dos seus direitos humanos. Então, os estados têm que adotar medidas de preservação às atividades empresariais danosas,
e especialmente cuidando desses povos. Repito, populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades afrodescendentes. E segundo a comissão, essas medidas de prevenção, elas comportam um dever geral de prevenção. O que é isso? Consistente na adoção de medidas que contem com um marco normativo institucional a prevenção, persecução e sanção de delitos em determinada área e um dever específico de prevenção que é exigido desde o momento em que o Estado toma conhecimento de um risco real e imediato a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em uma determinada situação concreta. Então, os estados eles têm que verificar os riscos dessas atividades extrativistas para a proteção dos direitos humanos dessas populações potencialmente afetadas. E para análise desse risco, é evidente que o Estado deve levar em conta a oitiva dessa população diretamente interessada, o que isso nós já vimos que não é feito a contento, nem é feito, vamos falar a verdade, na América Latina, que é ouvir as populações diretamente afetadas. Então, é aquele também direito de participação no processo de tomada de decisão, né? Então, também eles têm que participar com essa consulta prévia, livre e informada e ter direito de voz numa assembleia, numa reunião com o Estado para dizer, olha, nós vamos implantar uma indústria aqui nessa parte dessa propriedade que é do Estado, por exemplo, a propriedade das terras no Brasil é da União, então, mas e se tem uma população ribeirinha, como é que faz? Né? Então, essa é a responsabilidade que se cria. Então, aqui, prestar atenção nesse informe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre povos indígenas, comunidades afrodescendentes e indústrias extrativistas de 2015, que coloca essas obrigações. Percebam que não há um tratado internacional dizendo as empresas devem proteger. Os estados têm a obrigação legal de fiscalizar nisso e naquilo as empresas no que tange as suas atividades de exploração no estado e, consequentemente, potencial violação de direitos humanos de cidadãos brasileiros ou estrangeiros, grupos, coletividades, povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidades afrodescendentes, etc. Não existe. Mas existe um projeto de tratado internacional que eu vou falar um pouquinho porque é muito importante. Então, tomem nota de que ainda não há um tratado, e acho que durante muito tempo essa aula vai se manter atualizada, porque esse tratado não está à vista o dia em que esse tratado será editado. Mas existe um projeto de convenção da ONU sobre empresas transnacionais de direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2014, ele criou um grupo de trabalho intergovernamental de composição aberta sobre empresas transnacionais e outras empresas em relação com os direitos humanos, com a finalidade de elaborar um instrumento internacional juridicamente vinculante para regular, à luz do direito internacional dos direitos humanos, as atividades dessas empresas no que tange a proteção desses mesmos direitos. Então, com um tratado em vigor sobre o tema, os princípios orientadores, eles quase que perdem a finalidade, eles seriam um complemento, né, um guia interpretativo, mas haveria poderia colmatar a lacuna do tratado, mas haveria um instrumento, hard law, né, negociado, referendado, ratificado, promulgado e publicado. Em 2017, durante o 34º período de sessões do Conselho, o presidente, na verdade, a presidente do grupo de trabalho intergovernamental, uma embaixadora uruguaia, ela apresentou um informe que congregava várias opiniões da sociedade civil, das populações afetadas, professores, especialistas, para que se concluísse esse tratado hard law. A preocupação da ONU é criar um documento internacional que vincule os estados relativamente às empresas. Mas vocês podem imaginar que o lobby no direito internacional é muito grande, né? E essas grandes empresas, elas se unem para dar as diretrizes delas, do que aquilo que elas entendem que é importante, elas respondem ao direito internacional, mas sempre pensando, evidente, do seu lado, e isso vai atrapalhando o jogo, a cena política internacional, e isso vai
fazendo com que se demore muitos anos para que venha à luz um tratado. Então, os observadores dizem que há uma expectativa de que esse tratado seja concluído, mas ainda assim é muito difícil que esse tratado venha à tona, mas guardem essa informação de que existe um projeto de convenção da ONU que até agora está na sua fase de debate. É um draft, existe um projeto, né? O passo seguinte vai ser fazer um draft, que ainda não existe, mas um projeto de tratado apresentado e que deve ser submetido, o governo do Equador também estava trabalhando nisso, que deve ser submetido à Assembleia Geral da ONU. Mas até agora a verdade é que não existe. O que existe, então? O que existem são os princípios RUD. São os princípios da ONU relativos a empresas e direitos humanos. Ainda nós não temos um tratado internacional. Então, esses princípios, eles colocam uma compliance na proteção dos direitos humanos, como tem uma falta de um tratado internacional, o que sobra, então, é que essas normas internacionais soft law consigam atingir o setor privado e recomendem para o setor privado, recomendem para o setor empresarial que dentro dos seus regulamentos, das suas normativas internas, coloquem também, disciplinem a compliance em matéria de proteção dos direitos humanos. E aqui há normas internacionais soft law que atingem o setor privado e que recomendam o compliance dessas empresas na proteção dos direitos humanos. E eu posso citar aqui alguns instrumentos. Primeiro, as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. São diretrizes de 1976 e que foram atualizadas em 2011. Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais, 1976, atualizadas em 2011. Primeira diretriz, tudo soft law. Depois, a declaração tripartite de princípios sobre empresas multinacionais e política social da Organização Internacional do Trabalho. Declaração tripartite de princípios sobre empresas multinacionais e política social da OIT, do ano 2000. E o Pacto Global da ONU, também do ano 2000, além dos princípios RUD, orientadores sobre empresas e direitos humanos, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 2011. Né? Então, a verdade é que, se esses instrumentos são soft law, as empresas se sentem livres para cumprir ou não essas suas determinações. E todos nós sabemos que não cumprir essas determinações é a regra no mundo empresarial, e cumprir essas obrigações é a exceção no mundo empresarial. No plano do direito interno brasileiro, como eu já disse, o decreto 9.571 de 2018 fixou as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Mas aquela pencha que o decreto levou, ele diz que as empresas, essas diretrizes serão implementadas voluntariamente pelas empresas. Alguém acha que uma empresa vai voluntariamente implementar a diretriz? Uma ou outra pode ser, mas a grande maioria, voluntariamente, não vai implementar coisa nenhuma de diretriz de proteção de direitos humanos. Então, apesar de inserir como eixo orientador a responsabilidade das empresas com respeito aos direitos humanos, a implementação, o monitoramento e avaliação das diretrizes, a verdade é que essa normativa brasileira, ela está a depender da vontade, da voluntariedade das corporações, e que, na verdade, na prática, a gente sabe que isso não existe. Agora, independente desse fato que é constatado, certo é que tem tratados internacionais, não tem de empresas de direitos humanos, mas tem tratados internacionais que, de um modo ou de outro, atingem as condutas das empresas por via reflexa.
quando, por exemplo, exige do Estado o cumprimento de obrigações relativas aos direitos humanos, ou seja, todos esses tratados que perfazem esse mosaico normativo do Brasil no que tange a proteção dos direitos humanos, todos esses tratados internacionais, eles são tratados internacionais que vinculam o Estado brasileiro e, vinculando o Estado brasileiro, eles também, obviamente, exigem dos Estados uma conduta proativa no que tange à responsabilidade daquela empresa por violação de direitos humanos. Então, é evidente que isso tem um impacto e deve ter um impacto, e que esse impacto, ele é um impacto, de certa maneira, positivo. Então, o compliance, né, que conota o cumprimento e sujeição às normas externas e internas ao ambiente empresarial, o que ele busca fazer é minimizar os riscos de responsabilização das empresas por meio de prevenção e precaução de eventuais atividades ilícitas praticadas no ambiente corporativo, como, por exemplo, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, assédio moral e tantos outros. E a efetividade do compliance advém do respeito que todas as corporações devem ter às normas domésticas e também às normas internacionais, hard law e soft law, sobretudo em matéria de direitos humanos, de que o Estado é parte. Então, nesse contexto, então, o decreto brasileiro, apesar de deixar à margem das empresas essa voluntariedade, é importante. Foi uma pedra fundamental para fomentar essas empresas, ainda que sob esse manto da voluntariedade, esse engajamento crescente nos programas de proteção a direitos humanos, no combate à discriminação nas relações de trabalho, na valorização do respeito à diversidade nas empresas, na identificação dos riscos e do impacto da violação de direitos humanos no contexto dessas operações, no estabelecimento de mecanismos operacionais de denúncia e reclamações que permitam identificar os riscos e os impactos e a reparar violações, a adoção de medidas e garantias de transparência ativas, iniciativas de sustentabilidade ambiental. Em suma, a observância do compliance por essas empresas é uma maneira efetiva, uma maneira de se mudar a mentalidade do mundo empresarial, do mundo corporativo, para aquilo que significa cumprir e proteger direitos humanos. Não é só uma questão laboral, não é só uma questão de garantias trabalhistas, que isso já prevê, a Justiça do Trabalho está aí e dá a sua grande contribuição. A questão é maior, a questão é proteção dos direitos humanos, lato sensu, não só de trabalhadores, mas do ambiente empresarial, né? Não só de quem trabalha na empresa, mas do ambiente. Você está dentro de uma empresa, ali também tem uma questão, você vai ser identificado como empresa, quando você vai ao banco, você vai ser identificado como um ser humano no banco, você tem que ser tratado à luz desses princípios de proteção dos direitos humanos, portanto, né? E um ponto específico que eu gostaria muito de falar, isso também no Brasil já se suscitou esse tema. Certa feita, uma ministra brasileira da Igualdade Social disse que no Brasil existe um racismo ambiental. Isso foi para a imprensa, para a internet. O que é isso? O que é isso? O que é racismo ambiental? O que é que ela está falando, essa ministra? O que a ministra está falando, que no Brasil tem um racismo ambiental? De onde ela tirou isso da cabeça dela? Ela não tirou da cabeça dela, ela estudou, ela sabia o que ela estava falando. E esse é um tema que eu já tratava no curso de Direitos Humanos desde as primeiras edições. Então, eu venho falando desse tema há mais de 15 anos. O que é racismo ambiental? Vou explicar para vocês agora o conceito de racismo ambiental. Um reverendo americano chamado Benjamin Franklin Chaves Jr., em 1981, né, um líder religioso, conhecido do líder religioso do movimento negro nos Estados Unidos, ele cunhou essa expressão racismo ambiental. O reverendo Benjamin Franklin Chaves Jr., 1981. Ele disse: existe um racismo ambiental nos Estados Unidos. O que é isso, reverendo? Ele dizia respeito, ali naquela época, a referência que ele fez era a política norte-americana na escolha deliberada de comunidades negras para despojar lixo tóxico e instalar indústrias poluidoras. Onde que eu vou despojar lixo tóxico?
Onde que eu vou jogar fora lixo tóxico? Onde que eu vou instalar indústrias que poluem muito? No bairro nobre da cidade, em Nova York, onde mora a maioria branca? Não, eu vou lá onde tem a comunidade. Percebe? É lá na ponta. Né? Onde que se instala uma grande indústria? É em Copacabana, é em Ipanema, é no Leblon, no Rio de Janeiro, que se instala grande? Não, é lá no bairro, é lá na favela, é lá fora onde vive uma comunidade carente, uma comunidade pobre. Não é assim também no Brasil? Né? Então, ele percebeu isso, essa política norte-americana de escolha deliberada de comunidades negras para jogar lixo tóxico e instalar indústrias poluidoras, ameaçando a vida daquelas comunidades locais ao permitir a utilização de poluentes naqueles espaços e ao excluir essas populações prejudicadas de qualquer consulta ou participação no processo de tomada de decisão. E na sua pesquisa, esse pastor americano, ele verificou que a distribuição espacial dos resíduos tóxicos nos Estados Unidos correspondia às áreas habitadas por comunidades afro-americanas e outras etnias menos favorecidas, não aquelas ocupadas por brancos ou populações mais favorecidas. O que fez ele cunhar essa expressão, existe um racismo ambiental, até para no meio ambiente você joga o que não presta, você joga tudo que é de ruim, para onde? Para um lugar bom? Para um lugar onde tem casas? Não. Para uma população carente, para uma população vulnerável, para uma população pobre, que vai sofrer os danos causados por aquelas indústrias. Então, essa situação que ele apresentou lá, não precisa ser nenhum especialista para dizer que não é diferente em outras partes do mundo, sobretudo na América Latina. Ou seja, muitas indústrias extrativistas de exploração, desenvolvimento, elas se instalam com a autorização dos governos em áreas habitadas por pessoas mais pobres, para o fim de desenvolver suas atividades, prejudicando vários direitos dos moradores dessa localidade, como acesso à terra, água, recursos naturais, etc. Então, isso somados à pobreza normalmente constante, discriminação sofrida por essas populações, e que, evidentemente, reforçam essa necessidade dessas ações estatais voltadas à sua proteção de forma mais ampla possível. No Brasil não tem sido diferente ao longo dos anos. Agora, no Brasil, a quem cabe verificar essa situação? A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Social, que é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Cabe verificar todas essas situações de racismo ambiental, por isso que a ministra sabia o que ela estava falando. Né? Alguns observadores é que não sabiam o que ela estava falando. Ela sabia o que ela estava falando. Compete, portanto, a esse órgão do Ministério dos Direitos Humanos brasileiro verificar essas situações de racismo ambiental apresentadas e adotar as necessárias medidas para o seu efetivo combate. Então, esse, portanto, é mais um desafio que as empresas têm que vencer para o fim de compatibilizar as suas atividades corporativas com os princípios de proteção dos direitos humanos que foram assumidos tanto no estado de origem, de onde a empresa saiu, de um país europeu, de um país asiático, de um país etc., quanto do estado de destino, por exemplo, o Brasil, em relação ao combate ao racismo e à discriminação. E o último ponto que eu vou tratar é um ponto interessante, que é o ponto... Bom, eu já sei que as pessoas têm direitos e as empresas têm responsabilidades, já entendemos isso. Mas as empresas também não teriam direitos humanos das empresas? Tem direitos humanos das pessoas e tem responsabilidade das empresas em proteger direitos humanos das pessoas. A empresa, ela própria, ela tem direitos humanos? Essa é uma pergunta que se fez. Não, mas eu também não tenho meu direito humano? Bom, você já não é humana, né? Então, né, já começa daí. Mas vamos analisar. É uma questão interessante. Possível caracterização das empresas como pessoas para o fim de reclamarem direitos perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ou seja, trata-se de saber se as empresas, assim como as pessoas físicas, têm para si garantidos os meios de acesso aos sistemas de proteção dos direitos humanos para o fim de reclamar esses direitos que elas entendem. A Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu isso, pessoal, numa opinião consultiva número 22,
de 26 de fevereiro de 2016. Opinião consultiva 22 de 2016 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela entendeu que as empresas não são titulares dos direitos e garantias consagrados pela Convenção Americana. Somente as pessoas físicas de carne e osso são titulares dos direitos e garantias consagrados pela Convenção Americana, não as pessoas jurídicas. A Corte considerou que no âmbito do sistema interamericano a expressão pessoa e a expressão ser humano, seja na interpretação literal ou na interpretação teleológica e sistemática da Convenção, não se referem de modo algum, às pessoas jurídicas, mas somente às pessoas físicas, que são as únicas titulares dos direitos e garantias constantes da Convenção Americana, tá? Somente as pessoas físicas, não a jurídica. No sistema europeu tem uma exceção, tá? O primeiro protocolo adicional a proteger os direitos das empresas na Europa, o protocolo adicional número 1, o artigo 1º desse protocolo, ele diz que tem uma proteção das pessoas jurídicas, né? Ele prevê essa proteção. Essa é uma exceção excepcionalíssima. Não há nos outros sistemas jurídicos, nos demais sistemas global e regionais, qualquer menção às pessoas jurídicas como titulares de direitos humanos no plano internacional. Então, assim no âmbito do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que reconhece apenas o indivíduo o direito de submeter denúncias ao pacto, ao Comitê de Direitos Humanos, assim em outros contextos também do direito internacional de direitos humanos. Então, resumindo a ópera para nós, a Europa tem uma exceção, mas tirando isso, nenhum tratado, nenhuma convenção, nenhuma norma prevê a condição da empresa como titular de direitos humanos. Eu, empresa, sou pessoa jurídica e vou reclamar o meu direito numa corte. Não existe. Então, está claro que as pessoas jurídicas não são titulares de direitos convencionais, né? Porque elas não podem ser presumidas vítimas de violação de direitos humanos perante o sistema interamericano de direitos humanos. Então, está aí essa explicação no que tange às empresas e os direitos humanos, e eu penso que esse panorama geral ele vai servir para demonstrar para vocês como que se comporta o sistema internacional de proteção, tá? Então, lembrando sempre que não existe ainda um tratado internacional relativo a esses aspectos. Existem os princípios das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, 2011, os princípios RUD, mas existe um cabedal interamericano de entendimentos, principalmente com o informe da Comissão Interamericana e também com opinião consultiva da Corte Interamericana, que vocês percebam, apesar de não ter tratado, vai se formando um mosaico de entendimentos que tem uma compleição jurídica, que forma um núcleo fundante valorativo que o juiz deve aplicar num caso concreto envolvendo a relação entre empresas e direitos humanos. Era isso, muito obrigado e até a próxima.